O 10º tipo de lombalgia são os distúrbios do Huayin, que é no Rei-Mai. Então agora são os distúrbios nos canais extraordinários, né? No Rei-Mai também pode provocar lombalgia, mesmo que o Rei-Mai passe na frente do corpo, ele vai lançar vários canais internos lá para lombar, né? Se vocês lembram lá do canal Rei-Mai, ele lança também um canal interno lá para a região da lombar. Também pode provocar lombalgia, a dor começa na parte inferior com abundante transpiração. Aqui tem transpiração. O doente sente sede, né? Ele tem essa abundante transpiração. Aí, depois que transpira, ele sente sede e após beber tem vontade de andar. É bem específico, né? Tem a transpiração, daí ele bebe e aí tem vontade de andar. Deve-se pontuar por 3 vezes o vaso Zuyan, que é o bexiga 56, sangrando. Aqui vai pegar a bexiga 56 com sangria. Alguns livros diz que é proibido sangrar esse ponto, ele vai ficar lá no meio do gastrocnêmio, né? Bem no centro do gastrocnêmio, muitos textos dizem que não pode sangrar esse ponto, mas aqui, se houver um acúmulo de sangue nesse local, tem que ser sangrado sim. Gente, o Dachan diz que é para sangrar esse ponto quando existe a lombalgia causada por distúrbio no Rei-Mai, que vai ter essa questão da transpiração, bebe água e vontade de andar. O distúrbio do Feiyan, que é o Yin-Wei-Mai agora, Yin-Wei-Mai, outro canal extraordinário, também pode provocar lombalgia. A dor é sempre penosa e acompanhada por lamentações e pavor. Deve-se pontuar os pontos Feiyan, que é o bexiga 58, Fuliu, bexiga 58, Fuliu, e o Zubin, R9. São 3 pontos quando se trata da lombalgia devido a Yin-Wei-Mai, que tem a característica de ser penosa, acompanhada por lamentações e pavor. Em todos, fazer 3 zoom de profundidade e depois aplicar 5 murchas. 0,3 zoom mais 3 murchas depois que retira a agulha. Em todos eles. Não é 3 não, é 5 murchas. 0,3 de profundidade e 5 murchas em cada um dos pontos. Coloca a agulha e depois retira e coloca 5 murchinhas pequenininhas. O próximo é distúrbios do Chuonton. Aqui ele fala que é outro ponto do Fuliu, mas não é o Fuliu não. Aqui é o Jiaoxin, que é o R8, que é o ponto Xi do Inchao. Aqui é quando nós temos agora Inchiao Mai, outro canal extraordinário. E aqui é o R8. R8 que é o ponto Xi do canal Inchao Mai. Esse aqui é o ponto Xi do Inchao Mai. Se é ponto Xi, é porque aqui o sangue está envolvido. Lembra que ponto X sempre vai trabalhar sangue. Isso quer dizer que nós vamos ter aqui uma estase de sangue, né? Uma estase de Xue neste canal aqui, né? No canal Inchao Mai. Isso vai provocar lombalgia e a dor alcança a caixa torácica, com distúrbios da visão. Nos casos graves, o doente tem a sensação de fratura na região lombar,
língua rígida, dificuldade de elocução, ou dificuldade de falar, e deve-se pontuar, então, esse ponto, né, o R8, duas vezes. Pontuar duas vezes. Pontuar duas vezes, aqui você vai colocar agulha, manipula a dispersão, espera 5 minutos, e aí pontura de novo com dispersão, e aí deixa a agulha lá. Então esse é a lombalgia causada pelo Inchaomai, R8.X do Inchaomai. O penúltimo tipo de lombalgia vai ser o Tanmo, que é o distinto do baço. Também pode provocar lombalgia. A dor é acompanhada por febre. Nos casos graves com febre alta, o doente fica melancólico e tem a impressão de ter um pedaço de madeira que lhe pesa na região lombar, além de incontinência urinária. Lembrando que a incontinência urinária também vai aparecer lá quando nós falamos do tendino muscular da bexiga, que é aquele que tem conexão com o ponto Rho inferior do triplo aquecedor, com a bexiga 39, lá também vai aparecer incontinência urinária. Então a gente sempre tem que prestar atenção que tipo, às vezes a pessoa fala que tem incontinência urinária, e aí a gente pode pensar que é ali o tendino muscular da bexiga, mas também tem que lembrar que tem aqui o distúrbio do distinto do baço, que também vai provocar incontinência urinária, mas aqui vai ter febre, vai ter aumento da temperatura. Deve-se pontuar o baço 8, por 3 vezes. Baço 8 por 3 vezes. E o último tipo de lombalgia é o distúrbio do Muli, que é outro nome do Yanchao. Outro canal extraordinário, Yanchaomai. Também pode provocar lombalgia. A dor é exacerbada pela tosse, quando tosse dói. Deve-se pontuar o ponto curioso Muli, Culi, localizado lateralmente ao meridiano da bexiga, posteriormente ao Xuanzong, DB39, no canal da vesícula biliar por 2 vezes. Esse ponto, você localizar lá no pé do DB39, aí esse ponto vai estar atrás, posterior. Ele é um ponto extraordinário. Então, colocar neste ponto 2 vezes, pontuar 2 vezes, que não precisa por mocha. Então, dessa forma, né, nós vamos ter os tipos que pertencem aos canais normais, regulares, e os que pertencem aos canais extraordinários. E aqui nós vamos ter 14 tipos de lombalgia que têm características diferentes e são pontos diferentes para se pontuar. É evidente que esses são os primeiros pontos que você vai colocar, né? Todos eles são os primeiros pontos que você vai inserir, insere, manipula e verifica se a dor melhorou, se a dor já passou, se você consegue fazer um acompanhamento pela pulsologia, se houve se regulou um pouco aquele pulso. Outras formas ali de diagnóstico, por exemplo, da língua, vai demorar um pouco mais para aparecer na língua, mas no pulso vai aparecer, na compleição também vai aparecer, e principalmente na resposta da dor também vai aparecer. Pontua, faz as manipulações direitinho
e aí verifica com o paciente se melhorou aquela dor ou não. Mas enquanto está fazendo a manipulação, você já pode fazer o controle ali, tanto no pulso quanto na compressão do paciente. Além desses 14 tipos de lombalgia, ainda tem mais 10 particularidades da dor da lombar. Então, se a dor se estender por todo o comprimento da coluna vertebral, do pescoço até o pescoço e crânio, acompanhada por limitações dos movimentos da cabeça, ofuscamento da visão e tendência a rolar-se pelo chão, deve-se pontuar o Wavesong. Aqui, aqui meio que misturou um pouco ali os sintomas, né? Do primeiro tipo, que é Taian do pé, que é, né, dor na coluna inteira, e o segundo, que é o Shaolin Yan do pé, o terceiro, que é o Yan Lin do pé, que é a ofuscação da visão, quando balança a cabeça, quando vira a cabeça, né, limitação dos movimentos da cabeça, ofuscamento, tendência, e aqui tem ainda a tendência de rolar no chão. Então veja que é uma característica que ele não fala muito bem em qual canal que está, mas ele está aqui pelos sinais e sintomas envolvendo os dois canais, Taian do pé e o Yanmin do pé. E aí, mas só que agora você só vai usar o Wavesong sangrando, mas sempre lembrando que neste caso nunca na primavera também. Então, o paciente pode ter este tipo de sinal e sintoma. A outra particularidade é se a dor for acompanhada por sensações de frio na metade superior do corpo, da cintura para cima, tem sensação de frio, com impossibilidade de virar a cabeça, pontuar o Yanmin do pé nos pontos Inchi, que é estômago 33, e Suzanli, que é o estômago 36. Então, frio na parte, tem dor e frio, sensação de frio na metade superior do pé. Pontuar estômago 33 e estômago 36. Se a dor for acompanhada por sensações de calor na parte superior do corpo, agora é o contrário, não é mais frio, agora é sensação de calor na parte superior do corpo, pontuar o Taian do pé, que é o baço, no ponto Diti, baço 8. Ok? Então, frio ou calor vão ter pontos distintos para tratar. Se a dor for acompanhada por sensações de calor no abdômen com dispneia, deve-se pontuar o Shaolin do pé, que é o Qin, nos pontos R1 e Tatsum. Veja só, nós tínhamos lá 14 tipos de lombalgia que afetava os canais. Vai ter aqueles sinais e sintomas lá. Você vai pontuar aqueles pontos que estão ditos. Porém, além daquilo, a pessoa também tem essa sensação de calor no abdômen com dispneia, aí você coloca, depois da manipulação lá do canal, aí você vai colocar R1 e Tatsum, que é o R4, tá bem? Assim como esses outros que eu falei, faz primeiro o tratamento do canal e depois vem pra cá e faz esses outros pontos, porque aqui são as particularidades da dor. Você vai ter lá a dor principal, com aquela característica naquele canal. E aí depois, além daqueles sinais, também tem esses outros sinais, você vai colocar agora esses outros pontos. Se a dor for viva, com impossibilidade de fazer a flexão ou a extensão com dispneia, deve-se pontuar o Shaolin do pé e o ponto Wavesong, bexiga 40. Aqui ele não fala qual é o ponto do rim, então ali tem que ver qual é o melhor ponto para usar o ponto ali do rim, tá bem? Como aqui ele tem dispneia, talvez, né, vou colocar o
o Zalhai, que é o R6, para justamente melhorar a questão da recepção do tique que está vindo do lado do pulmão, né, pelo fato dele ter dispneia. Então, às vezes, é o rim que não está pegando o ti do ar. Tá? Ele não fala qual é o ponto, mas eu acredito que seja o Zalhai. Se a dor for acompanhada por constipação, deve-se pontuar o Shaolin do pé, que é o rim, no ponto R1. Na anamnese você vai ver se a pessoa tem constipação também. Se tiver, R1. Se a dor for acompanhada por distensão abdominal, deve-se pontuar o Chuan do pé, então fígado, no ponto Tai Chong, que é fígado 3. Se a dor for acompanhada por sensação de fratura na região renal, com bloqueio dos movimentos de flexão e de extensão e distúrbios da motilidade, deve-se pontuar o Taiyan do pé nos pontos Shuku, bexiga 65, Jinku, bexiga 64, Kunlun, bexiga 60, Shanghai, bexiga 62 e Puxem, bexiga 61. Aqui é distúrbio da motilidade, né? A pessoa não consegue caminhar. São vários pontos ali, né, para essa questão do distúrbio da motilidade. Se a dor for intraraquidiana, e aqui a gente tinha lá na característica do Shaolin do pé, que é intraraquidiano, profunda e intraraquidiana, pontua-se o Shaolin do pé, que é o rim, no Fuliu, e no ponto Feiyan. Lá no outro também, né? Quando era o distúrbio no Shaolin, já era para usar o Fuliu, nunca provocando sangramento no inverno. Então, nessa dor intraraquidiana, colocar no Fuliu, mas além do Fuliu, colocar também o Feiyan, que é o bexiga 58. Se a dor atingir a região pélvica e os hipocôndrios com impossibilidade de fletir ou fazer extensão, deve-se pontuar o Xiaoliao, bexiga 34, contralateral, cuja eficácia é inegável quando o acupuntor se baseia no começo ou no fim do mês para determinar o número de punções. Pontuar o lado direito caso a flexão esteja à esquerda, tá? Contralateral. Quando você tem uma dor que atinge a região pélvica, então ela vem para frente, né, pegando a região pélvica, e também sobe um pouco aqui pegando o hipocôndrio. E a pessoa tem dificuldade de fazer a flexão ou de fazer a extensão, pontuar o bexiga 34, contralateral. Então, se a dor está vindo do lado esquerdo, você pontua o bexiga 34 do lado direito. E vice-versa, né? Agora, a questão do número de pontos, o número de punções, né? Quantas vezes nós vamos fazer, ele diz que se baseia no começo ou no fim do mês para determinar o número de punções. Eu não achei em lugar nenhum essa questão de número de punções de acordo com o começo ou final do mês, mas eu acredito que isso tem a ver com com os troncos e ramos, de acordo com se é madeira, se é fogo, se é terra, se é metal, né, qual é o ramo ou o tronco que esteja ali no começo e no final do mês. Por exemplo, num determinado mês tem lá ele pertence a um determinado tronco, a um determinado ramo. E aí tem, né, quando a gente vê troncos e ramos, nós vemos que eles são ou 6 ou 9, ou par ou ímpar. Então a gente pode pensar, se são ímpares, pode ser 3 vezes, se for par, pode ser 2 vezes, né?
conforme se o tronco é par ou o tronco é ímpar, a gente pode pensar se é 3 ou 6, se é 9 ou 6. Mas como a gente não vai pontuar 9 vezes nem 6 vezes, a gente reduz para 2 ou 3, né? Para ver se eu acredito que esse começo e fim do mês, para determinar o número de punções, deve ser de acordo com o tronco ou o ramo que está ali, ok? Então, nós vimos aqui 14 tipos de tratamento para lombalgia e mais 10 particularidades da dor, que é para colocar um outro ponto para ajudar aquela dor lombar. Então veja que falar em lombalgia, muitas vezes falar o rim que controla a região lombar, mas a gente viu aqui que são, na verdade, 14 canais que podem estar ali afetando a região lombar. E também 10 particularidades desses 14 canais que estão ali afetando também a região lombar. E por isso que é importante a gente saber sinais e sintomas quando vai pegar na anamnese. É importante saber que existe esses 14 tipos de lombalgia e tratar de acordo. Não é só canal do rim que vai afetar a lombar. O canal do rim é um dos canais que afeta a região lombar, mas na verdade a maioria dos canais que passam na região das costas provocam lombalgia, e também os canais extraordinários também irão provocar. O único aqui, né, canal extraordinário que não está causando, que pelo menos no livro não fala, é o Chong-mai. O Chong-mai, ele não, e o Chong-mai e o Tumai. O Tumai, ele também provoca lombalgia, só que aqui no livro não tem. Mas vocês devem lembrar que Tumai passa pela coluna e Chong-mai também passa, né, pela região da coluna. Então, apesar de não estar aqui no livro, Tumai e Chong-mai, os dois canais extraordinários também vão causar lombalgia, e aí a gente vai ter 16 tipos de lombalgia, ok? Esses 16 tipos de lombalgia com as suas particularidades ainda de acordo com o livro. Ajude o canal a crescer, inscreva-se e dê seu like. Isto ajuda a professora Lucy a continuar produzindo mais conteúdos como este. Ao compartilhar, você ajuda outros profissionais, fazendo com que este conhecimento tão maravilhoso seja compartilhado por todos os acupunturistas. Assista aos outros vídeos do canal. Um grande abraço.